Bienvenido a los antibióticos. El dolor de cabeza de su vida. Bienvenido al tema que más da miedo de farmacología. Voy a dedicarme 4 clases de su primer parcial netamente a antibióticos y outros detalhes à parte. Quando hablo de bactérias, elas podem classificar-se, em relação aos antibióticos, os antibióticos podem classificar-se segundo seu espectro, seu efeito ou sua ação. Esse efeito pode ser que o antibiótico seja bacteriostático ou bactericida. Já jogaram esse jueguito que eu disse, parado, stop? Sim ou não? Sim. Já os brasileiros vão conhecer vaca amarela, poloa, janela, sabia isso? Os bolivianos conhecem a mosquita de vaca amarilla? Não? Nem quero por você. Le dice, parar, não fazer nada, quedar-te imóvel. Isso é algo estático, entenderam? Há antibióticos que ingressam ao corpo da bactéria e la deixa imóvel, la deixa estático. Significa que ela vai poder respirar, já? Significa que a bactéria não vai respirar, não vai comer, não vai fazer nada. E ao fazer isso, morre solita. Me entenderam? Sim? Há outros fármacos que são bactericidas. Literalmente me explotam, me destruem esse gene. Bacteriostático, la mata a bactéria de hambre, paralisada, imóvel. Bactericida lá, é um cuchilhaço no coração, um balaço, ou algo que pula, explota de uma vez, uma bomba atômica. Me entenderam? Cuidado, porque saber se o fármaco é bacteriostático ou saber se o fármaco é bactericida vai ser importante nesse processo. Pero como nada em antibiótico é fácil, há fármacos que são bacteriostáticos e bactericidas, de que dependem da dose. Que era a dose? A quantidade de fármaco que foi administrar em um paciente. Para que quede mais claro, os antibióticos podem ser classificados em bacteriostáticos ou bactericidas. Se lhe dou um fármaco, por exemplo, bacteriostático, ele me paralisa a bactéria e la mata de hambre, não deixa multiplicar-se e nem alimentar-se. Se dou um fármaco bactericida, esse fármaco vai, explotar. Doutor, e que função, que importância isso tem no dia a dia? Se lhe vou dar um fármaco bacteriostático, necessita que o sistema imunológico funcione. Haga efeito. Para quê? Para que esta bactéria não recupere-se de seu transe. Entenderam? Ou não? Imaginem-se que eu lhe diga a vocês que... não a vocês. Le dou um fármaco bacteriostático. Paralise essa bactéria. Enquanto a bactéria está paralisada, se quedará mais fácil para que o sistema imunológico de você pueda matar essa bactéria. Me entendeu? E se lhe dou um fármaco bacteriostático e o paciente é imunodeprimido ou usa corticoides, há que ter cuidado porque pode ser que isso não haga o efeito. Entenderam? Doutor, então quando tem um paciente com uma faringoamidalitis e o médico lhe dá a penicilina junto com a dexametasona, é bacteriostático ou bactericida a penicilina? Ela atua como bactericida. Por esse motivo não é problema associá-la com corticoides, me entenderam? Se acuerdam que os corticoides baixam a imunidade? Sim, pero nesse caso a penicilina é bactericida, então se não lhe vai afetar. Entenderam? Doutor, nesse caso, se vai administrar um antibiótico bacteriostático e se pergunta se ele toma algum corticoide, se suspende, para que efeito seria? Não há tanto problema porque se ele estava tomando corticoides, possivelmente seja por uma enfermidade base que tienes que receber. Então, o que tienes que fazer é evitar usar este fármaco antibiótico, usar um outro, que seria mais adequado. Ou essa assinatura necessitam entender que fármaco, para quê, por qual motivo. Então, se essa assinatura
tiene mucho detalle, no salgan de dudas de aquí. Pregunta, ¿está bien? ¿Entendieron esas dos situaciones? ¿Sí? Doctor, pero por ejemplo, entonces, ¿ya? ¿Está salva? Le puedo dar, por ejemplo, amoxicilina junto con dexametasona. ¿Ya vieron algún médico recetar amoxicilina con dexametasona? Difícilmente. ¿Por qué? Porque posiblemente la amoxi sea bacteriostático. ¿Me entendieron? Hay un fármaco que vamos a estudiar más adelante, que es la azitromicina. Esse é um antibiótico da família de los macrólidos. Se tem um paciente com uma infecção em el pulmão, em garganta, ou uma infecção bacteriana de via aérea, le doy una por dia por 5 dias. Normalmente essa é a dosificação que le damos de azitromicina. Ela viene de 500 miligramos e viene de 1 gramo. Aqui le damos 500 miligramos. Uma tableta por dia por 5 dias. Para pneumonia, para faringoamidalites, para otites, sinusites e outras infecções desse tipo. Tens um paciente que está com gonorreia. ¿Sabe la Neisseria gonorreae? ¿Escucharon hablar? Sí. Está con sífilis. ¿Sabe sífilis? ¿Escucharon hablar? Sí. ¿Ya? Esas dos infecciones yo le trato con penicilina. Pero si el paciente es alérgico a la penicilina, mi opción sería azitromicina. Solo que en ese caso, la azitromicina le das 1,5 gramos em dose única. Entenderam ou não? Vá. Tenéis um paciente com gonorreia ou paciente com sífilis. E esse paciente não pode receber antibiótico ou penicilina, por exemplo. Entenderam aí? Que ele tem que buscar uma alternativa para que dê o tratamento ao paciente e o paciente não se morra com a infecção e nem com a reação alérgica. Então, em esse caso, paciente é hipersensível, tem alergia a la penicilina, o tratamento para essas duas poderia ser com azitromicina. A diferença de aqui em uma otite, sinusitis, faringitis, pneumonia, etc., é que aqui lo usas uma por dia, por 5 dias, a dose de 500 miligramas al dia. Acá le das 1,5 gramos, 3 tabletas, dose única. Entenderam? Sim? Bactericida e bacteriostático. O fármaco tem a doble capacidade. De que depende? Da dose que le doy. Maior dose, maior efeito, maior potência. ¿Y la penicilina? Seria uma pinchada em dose única. ¿Ya? Qualquer um dos casos. ¿Entenderam isso? Uma forma de classificar. Segunda forma de classificar os fármacos, que vamos avançando, aparte de saber segundo sua ação, é saber seu espectro. Para saber seu espectro bacteriano, necessitam acordar-se de lo que dijo su docente de microbiologia, que as bactérias, segundo sua membrana, sua parede, podem ser gram positiva ou podem ser gram negativa. Então, as bactérias podem ser gram positiva, podem ser gram negativa. Outra forma de classificar as bactérias, a parte de sua parede, é saber que essas bactérias necessitam aire, não necessitam aire e le dá igual. Ou seja, não é assim que se classifica, é aeróbicas, anaeróbicas e aeróbicas facultativas. Já? Com aire, sem aire, que me importa. Entenderam?
Las bacterias que necesitan aire, ustedes creen que viven en el intestino y en el pulmón. Externamente, En la piel y ¿dónde más? Entre el intestino y el pulmón, ¿dónde van a vivir? En el pulmón. Entre la vejiga y la cavidad oral, ¿dónde van a vivir? Cavidad oral. Ok. ¿Entendieron eso? Las bacterias pueden ser gram positiva, gram negativa, y otras formas de clasificarlas según su necesidad de oxígeno. Pueden ser aeróbicas, anaeróbicas y facultativas. Essa imagem é uma das imagens mais completas que há, mas lamentavelmente não consigo identificar muita coisa aqui, certo? Sí, le voy a pasar, pero déjame intentar meter aquí, a ver si mejora. Igual. Da igual, ¿no? No, mejora, sí. Estamos cerca, pero igual sería. Nem yo que estoy aquí consigo mirar. Nada? Son ciegos ustedes. Pero envía el archivo. Verá. Y envía su diapositiva. Essa vão conseguir ver. Então quem mata mais rápido é o bactericida? Sim. Só que nem sempre dar um bactericida é tentar. Tiene efeitos negativos. Esto não se desesperem. Esto é del año 2017 e esto é antigo, já cambiou muita coisa. E não é de Bolívia. Este me gostou porque é de Bolívia, de La Paz. Já é uma versão intra-hospitalária. A que se refere? Les decía que os gérmenes podem ser gram positivo e gram negativo, aeróbicos, anaeróbicos e facultativos. Aqui, por exemplo, tem um fármaco que é a amoxicilina. Conseguem ver acá? Ele me mata gérmenes gram positivo e me mata também gérmenes gram negativo. Agora parece que as fotos apareceram, não? Por isso dizem que esse fármaco é um fármaco de amplo espectro. Significa que me mata tanto um grupo de bactérias quanto outro. Me entenderam? Fíjense acá, ciprofloxacina. Me marca gram positivo e também me mata gram negativo. Pero conseguem ver que a cipro abarca muito mais gérmenes que a amoxi. Sim? É um gérmene, é um fármaco de amplo espectro. Cefazolina, cefidazidima, esse é o nome que está aqui. Só me mata que tipo de gérmenes? Então se tem um espectro contra gram negativo, entenderam? Quando se habla amplo espectro, contra os dois. Espectro reduzido solamente contra um tipo de gérmen, ¿está bien? Esto não les vou perguntar, não se desespere, já porque isto al dia a dia me cambia muito. Por quê? Porque um fármaco como a amoxicilina, vocês vão ler seu prospecto, sua bula, suas indicações, ou vão ler em Goldman ou em Hickman, e te vai dizer que a amoxicilina serve para diarreia, serve para infecções urinárias, serve para faringomidalites, para otites, para todo tipo de infecção, que seja por gram positivo ou por gram negativo. Agora te estás com uma full diarreia e te tomas o ciclo, vai seguir voltando-se hasta luego aí afuera. ¿Por quê? Porque já não hace mais efeito. Em el meio de nós, você me vai à farmácia e diga, doutora, quero comprar-te uma amoxicilina. E a doutora te vende. Você vai à caserita que vende choripã, casera, quero comprar uma amoxicilina e um choripã. Tiene? El choripã se acabou, pero amoxi tenho. Quantas queres? Então, lamentablemente, a utilização de antibióticos em América Latina e em el caso de Bolívia é ridiculamente inadequada. Vas à farmácia e te compra o que te dá a gana, como sem receita. E pior, te vendem medicamentos faltando. E por fazer isto, acaba produzindo uma resistência bacteriana.
Por esse motivo, nunca les dejo que ustedes saquen indicações do livro Goldman Hillman, porque não é nacional, não é compatível com nossa realidade. Me entenderam? Então, se amplo o espectro reduzido, existe uma forma, existe uma classificação, existe uma organização para que uno pueda entender esses elementos. Pero tenham muito cuidado que esses elementos também não podem ser 100% confiáveis. ¿Entendieron eso? ¿Sí? ¿Cómo se clasificaban entonces los antibióticos? Podría ser sobre su efecto, podría ser sobre su acción. Mecanismo de ação e alguma coisa a ver. Para que não venham olhando depois, porque ele nunca me passou na foto. ¿Se ve o pior? Ya, te voy a mandar. Y después ustedes pelean con esto. Y la otra forma de clasificar los antibióticos es segundo su estructura química. Esa clasificación segundo su estructura química es la clasificación que ustedes... Perdón. Es la clasificación que ustedes tienen ahí en su Vademécum para poder hacer. Yo tengo, por ejemplo, que hacer los macrólidos, los aminoglucósidos, los beta-lactámicos, las quinolonas. Entonces, el nombre de la familia está relacionado con la estructura química que se produce en un fármaco. ¿Entendieron? Por ejemplo, los beta-lactámicos es una familia que está organizada en penicilina, cefalosporina y carbapenémicos. Eso ustedes tienen ahí, da resultado, no se desesperen. Penicilina, cefalosporina y carbapenémicos. Las penicilinas se clasifican en sintética, semisintética, amplio espectro, no sé qué, no sé qué. Entonces, esa clasificación según su estructura química y su familia. ¿Me entendieron? Y segundo su mecanismo de acción, ¿dónde actúa el fármaco? ¿Dónde actúa el fármaco? Significa que al tener una bacteria gram positivo o al tener una bacteria gram negativo, ese fármaco me puede destruir la pared, me puede destruir el ADN de esa bacteria, me puede hacer con que ella se paralice o con que se destruya actuando en varios lugares. Y por ese motivo, su docente de microbiología le enseñó esto. De esa tableta de Borges, esto es importante, ¿ya? Que son los cocos, los bacilos, las espiroquetas, no para fármacos, para sus otras materias, porque hay docentes que le van a pasar una materia llamada infectología y van a decir, la sífilis, ¿qué es? Un treponema pálido, una bacteria que produce. Ahora, ¿qué tipo de bacteria es? La cólera. ¿Qué tipo de bacteria es? La gonorrea. ¿Qué tipo de bacteria es? El infecto, si te pregunto. Para el fármaco no me importa. ¿Entendieron? Saquen foto de eso, por ahí lo van a necesitar. Pero para que entiendan, los cocos, si se unen en conjuntitos de dos, se llaman dipoclocos. Si ellos se unen en un conjunto de una fila, staphylococcus. Si es una fila mal organizada, streptococcus. Listo, nada más. ¿Entendieron? Bacilos, solito, bacilos. Dos, diplobacilos. Varios organizaditos, streptobacilos. Y digo que micro es difícil. Esto van a necesitar. Esto se van a acordar cuando ustedes querían llorar con la pared bacteriana. La pared bacteriana, le voy a mostrar un video de cómo se forma esa pared bacteriana y eso le va a hacer diferencia. Yo tengo, por ejemplo, las gram positivas
Y esa pared está formada primero por una capa de peptidoglicano. Fíjense que aquí están los péptidos y aquí hay varios palititos que están acá uniendo uno con el otro, ¿cierto? Y acá yo tengo una membrana plasmática que tiene esas bolitas con dos palitos acá. Bolitas con dos palitos. ¿Hay alguna estructura celular que le hace recuerdo? Sí, la membrana de nosotros. Y esa membrana plasmática, ela está formada por fósforos y por lípidos. Si le doy un fármaco a un paciente, ese fármaco puede actuar tanto aquí, quanto en el interior de la célula. ¿Qué va a funcionar? ¿Qué va a ser importante saber? ¿Ese fármaco llega adecuadamente o no? Porque si ele tenga que actuar en el interior y no consiga atravesar esto, o sea, no consiga atravesar esto, va a necesitar canales para que pueda pasar. ¿Me entendieron? Hay canales grandes y hay canales céfalos, por si acaso. Canales grandes, que son canales de penicilina, y canales pequeños, que son llamados de céfalos porina. Porina son canales, ¿me entendieron? Canales pequeños. Eso lo vamos a hablar más adelante. Si ustedes no me entienden, no me recuerdan que la gram positiva está formado primero por una de péptido, después una de lípido que tenga proteínas transmembranas, o que la gram negativa ela tiene una lipídica, una de péptido y otra lipídica, son gérmenes mucho más resistentes para matar. ¿Por qué? Porque los fármacos tienen que atravesar dos capas de lípido para pasar. ¿Se acuerdan cuando un docente meio voado de las ideas intentó explicar sobre hidrosoluble y liposoluble? ¿Sí? Liposoluble se mezcla con hidrosoluble. Bien, eso va a ser importante acá. Si el fármaco es más liposoluble, significa que tiene un mejor efecto aquí. Entonces su clasificación como estructuras químicas y su espectro bacteriano depende de qué tipo de fármaco y qué tipo de germen voy a matar. ¿Ya se perdieron o no? Sí, ¿no? La explicación de eso está en capítulo 48. ¿Tiene pregunta? ¿Qué horas tiene? Ya dio la